Bem-vindo à segunda aula de Mecânica Celeste do curso de Astronomia Olímpica. Aqui nós iremos ver um pouquinho sobre as órbitas, especificamente a órbita circular, algo que vai ser possível devido ao fato de nós já termos estudado um pouquinho das leis de Newton, que serão extremamente importantes para alguns conceitos. Mas começando, o que é uma órbita? Nós temos dois corpos, enquanto um está girando ao redor do outro. Não é o que acontece com a Terra e o Sol? Nós não estamos girando ao redor do Sol, correto? E isso é a tal da órbita. Mas o que é a tal da órbita circular? É quando o desenho percorrido é de fato um círculo, uma circunferência, e que no centro está, no nosso caso, o Sol, certo? Mas quais são os componentes de uma órbita circular? Primeiramente, nós temos que ver o raio, que é basicamente a distância, por exemplo, aqui da Terra do Sol, certo? A distância não média, porque nós estamos vendo sobre exatidão, ou seja, é a distância que o planeta sempre vai estar do Sol. Mas lembrando, não é só para planetas. A Lua também gira ao redor da Terra, ao mesmo tempo que Marte também gira ao redor do Sol. E assim vai. Outro conceito, a velocidade tangencial. O que é a velocidade? Lembrando lá da cinemática, não é o ΔS sobre ΔT? Isso é a variação do espaço, o espaço percorrido pelo tempo que levou para isso? Exato, é exatamente isso. Então, como que isso pode ser visto numa órbita circular especificamente? Não é 2πr sobre t? Como assim? 2πr não é a circunferência? Não é o perímetro da circunferência, para ser mais preciso? Exatamente. O raio é o raio da órbita. Enquanto 2π é a questão lá da proporcionalidade. E o t é o quê? O período é o quê? É o tempo que leva para fazer uma volta completa. Só que vamos organizar um pouquinho melhor, que daqui a pouco vai ser útil. 2πt multiplicado pelo raio, certo? E a velocidade angular? A velocidade angular é o delta θ sobre ΔT. Como assim? Agora já complicou um pouco. O que é Δθ? O que é θ? Porque o delta a gente já sabe que é a variação. Mas o que é a variação do θ? O θ é o ângulo. Aqui nós queremos o ângulo percorrido e o tempo que levou para isso. Ou seja, aqui em cima nós temos a questão da velocidade, por exemplo, em metros, em quilômetros, ou seja lá o que seja por unidade de tempo. Aqui nós temos o ângulo percorrido. Qual que é o ângulo máximo? Não é 2π? Não é 360 graus? Exato. E o tempo para isso é justamente o período. O período é o tempo que o planeta, ou seja lá o astro, vai levar para fazer uma volta completa. 360 graus, 2π, certo? Só que perceba, 2π sobre t. Parece bastante com aqui em cima, né? Ou melhor, é igual? Exatamente. Só que aqui em cima está multiplicado por r. Ou seja, a velocidade tangencial é a velocidade angular multiplicado pelo raio. Certo? Qual que é a importância dessa relação? Se eu tiver dois valores, eu encontro o terceiro. Princípio básico da álgebra, certo? Então, agora aprofundando um pouquinho mais e vendo a questão de que a inércia não diz que alguma coisa deve se manter em movimento na mesma direção? Sim. Contudo, caso tenha uma força, caso tenha uma aceleração, aí a velocidade vai mudar. Ah, mas não vai mudar de intensidade. O planeta está sempre na mesma velocidade tangencial. Sim, mas a velocidade só vai se manter em intensidade. Em direção, sentido, não. Então tem sim uma aceleração aqui. E que nós podemos calcular com A igual a V2, velocidade tangencial, ao quadrado, sobre o raio. Ah, de onde surge isso? De onde surge essa relação já é um pouquinho mais complexo. Eu posso fazer um vídeo especificamente para isso, mas acaba desfocando um pouco dessa aula. Acaba sendo algo um pouco irrelevante para
aplicação em astronomia, mas é sempre bom saber de onde surge. Contudo, acaba desfocando um pouco da aula, inclusive esse termo desfocar vai ser bastante visto ainda nesse curso, porque a gente vai ver que muita coisa é importante, contudo não é ela muito relevante para colocar no meio da aula, certo? Então, vamos lembrar de uma coisa, da segunda lei de Newton. F não é igual a ma, certo? Nós temos aqui agora o valor de de uma aceleração. Então, a força centrípeta é igual a mv2 sobre r, certo? Manteve esse m ali, porque a gente não tem outra coisa para substituir ele, e o A a gente substitui pelo V2 sobre R. Então a força centrípeta fica essa questão do mv2 sobre R. Só que o que causa a variação do movimento? O que causa a órbita? Não é a força gravitacional? Exatamente. Então a força centrípeta, que é o responsável por mudar a direção para manter a órbita, também é igual à força gravitacional, que é igual, como a gente viu na primeira aula, a Gmzão mzinho sobre R2. Mas tem alguma coisa para simplificar? Não? Exato. O mzinho corta, o raio aparece em um dos lados. Então nós encontramos que V2 igual a Gm sobre R. Ou, vamos simplificar ainda mais, V igual a raiz de Gm sobre R. Uai, eu encontrei uma relação para velocidade? Exatamente. Nós podemos calcular a velocidade em uma órbita circular causada pela força gravitacional simplesmente tirando a raiz de Gm sobre R. Isso é, eu posso ser o quão pesado eu quiser. O que importa é lá o Sol, o quão grande ele é, certo? O quão longe dele eu estou. É isso que importa para definir a velocidade tangencial. Só que lá em cima não diz que a velocidade tangencial é 2πr sobre t? Sim. Lembra que eu comentei na primeira aula que uma coisa ser verdade não torna a outra mentira? Exatamente, as duas coisas são verdade. Então a raiz de Gm sobre R é igual a 2πr sobre t. Beleza, não tem muita utilidade isso aqui. Vamos melhorar a escrita. Tirar essa raiz, o Gm sobre R é igual a 4π² sobre T2. Esse R eu também posso passar. E esse 4π² eu vou passar para cá. Gm sobre 4π2 igual a R3 sobre T2. Eu já ouvi falar numa fórmula parecida com essa. Essa é a terceira lei de Kepler, uma das leis mais importantes da mecânica celeste. O que ela diz? Perceba que Gmzão sobre 4π² é constante. Como assim? Em um mesmo sistema solar, a única coisa que varia é ali o mzão, certo? Na Terra, o mzão vai ser o mesmo, porque a gente está falando do Sol. Em Marte, mesma coisa. Ou seja, o raio ao cubo sobre o período ao quadrado é constante no mesmo sistema planetário, no mesmo sistema. Se pegarmos os dados da Terra e fazer a relação, vai dar a mesma relação com os dados de Marte, com Júpiter, com Saturno, que seja, desde que nós sempre usemos a mesma unidade de medida. Isso é, se na Terra a gente usar unidades astronômicas e anos, caso a gente for fazer a relação com Marte, tem que usar as mesmas unidades de medida para a relação dar o mesmo valor. Mas eu quero usar quilômetros e segundos. Pode também, desde que, como eu falei, mantenha em ambos os lados. Na física, nós temos as leis de Newton como as fundamentais da mecânica, principalmente ali da mecânica do ensino médio, a mecânica clássica. Aqui na astronomia nós já temos as leis de Kepler, que, como nós fizemos aqui, nós deduzimos a partir das leis de Newton. Mas
ignorando esse fato, uma das leis mais importantes da astronomia é justamente essas de Kepler, que tem a primeira, a segunda e a terceira. Aqui eu já demonstrei a terceira. A primeira e a segunda eu vou deixar para uma aula específica para elas. Mas são leis extremamente importantes pelo fato de que eu tenho os dados da Terra. Portanto, eu também consigo os dados de Júpiter, sem ter todos, certo? Nós conseguimos simplesmente fazer essa relação de proporcionalidade ou, nesse caso, até mesmo de igualdade, certo? Então, essa aula vai ficando por aqui. Vai ter uma aula de exemplos aplicando a importância disso, como eu falei, o porquê da gente considera tão importante essa relação aqui na mecânica celeste. E por hora, vamos estar, né, não?